Olá, meio-dia e 3, começa agora o Câmara Notícia, edição desta terça-feira, 24 de setembro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, cai direto na nossa redação, WhatsApp 19 97829 3776. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já entra em contato direto com a gente. Confira agora os destaques desta edição. Pista de skate do Taquaral é reformada. Frente Parlamentar discute queimadas com especialistas e moradores de Campinas. Comissão de Estudos recebe Clube dos Cavaleiros, que pede regulamentação da atuação em vários segmentos ligados aos animais, o que inclui os eventos em Campinas. No esporte, Guarani e Ponte Preta jogam hoje pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje tem Na Ponta do Lápis e Adote um Bichinho. Que tal ter um animal de estimação para chamar de seu? E a gente abre reforçando aí as oportunidades, porque o Seprocamp está com as vagas de 600 cursos de qualificação profissional em aberto e já com matrículas sendo realizadas, hein? A Carla Mendrô foi até a unidade do centro e traz os detalhes sobre cursos e matrículas. São mais de 600 cursos disponíveis nas 6 unidades da Seprocamp e são cursos variados, né? Ao meu lado, a Tainá Ujimori, que é coordenadora aqui, né? Tainá, conta pra gente quais são esses cursos, né? E para quem estão destinados? Nós temos 16 cursos diferentes com vagas disponíveis. Entre eles, nós temos operador de empilhadeira, temos o curso de manicure, informática básica, auxiliar financeiro e outros mais. Esse curso está destinado para pessoas de diversas faixas etárias, isso depende de cada curso. Como é que vocês estão separando? A idade mínima para estudar no Seprocamp é 15 anos, mas aí vai depender do curso. Tem curso que é 16, tem curso que é 18, no edital explica certinho, tanto a idade quanto a escolaridade mínima do curso. As aulas elas devem começar no dia 3 de outubro, então as vagas estão assim até durar, né? Enquanto tiver vaga aberta, as pessoas podem vir fazer a inscrição? Sim, a matrícula é feita por ordem de chegada. Então, enquanto tiver vaga, a gente vai matricular o pessoal. É isso aí, Mirna. E nós conversamos com algumas pessoas que já fizeram curso aqui, continuam fazendo outros cursos. Vamos ouvi-los. Olha, minha trajetória é de só elogio, porque no primeiro bimestre fez eu e minhas 2 filhas, a gente fez em inglês, né, para atendimento comercial. As minhas 2 filhas já estão empregadas e eu agora voltei no segundo bimestre para fazer administração e a informática, a qual estou fazendo. Segundo curso. E qual a importância desse curso na sua vida? Vocês têm ajudado na sua carreira profissional? Tem ajudado sim, porque é a porta que se abre, né, para o mercado de trabalho. A gente com diploma é muito mais fácil para arrumar emprego, bem mais fácil. A senhora indica então das pessoas? Com certeza, essa Seprocamp é uma escola muito boa. Todos que puder ver fazer. É tudo gratuito. Um outro curso interessante também que vale a gente ressaltar é sobre o curso de manicure, né, Tainá? Porque diferente de muitos que tem por aí, quem vem aqui não aprende apenas a tirar cutícula e passar esmalte, é algo mais? Sim, a gente está com o curso de manicure em parceria com a Espro e o curso ele é voltado para todo o aspecto do profissional. Então, ele também ensina a parte de empreender, a parte de controlar a agenda, de colocar preço na mão de obra e também a parte de higienização do material com a professora de química, ensinando a utilizar autoclave para higienizar o material delas. E o curioso é que, assim, essas pessoas que tiveram esse curso, imagino que nem esperava, por exemplo, essa parte que é tão importante, que é a higienização do material, né? Sim, porque é um curso básico, né? Mas é um curso básico mais completo, para não deixar o profissional na mão, né? É um curso voltado para geração de renda, então ele não tem escolaridade mínima, ele não exige escolaridade, qualquer pessoa pode fazer. Tá ótimo, então. Voltamos com você, Mirna, aí no estúdio. Obrigada, Carla. Olha, a gente reforça aqui, então, o endereço eletrônico para mais informações, que é o fumec.sp.gov.br/Seprocamp,
ou pelo telefone 3731-3650. A gente lembra que no caso dos cursos de qualificação profissional, a gente tem que ir pessoalmente para fazer a inscrição. A do centro fica na Avenida 20 de Novembro, 145, ali junto à Estação Cultura. Já na unidade descentralizada do Satélite Íris, olha, fica na Avenida Professor Mário Escolari, número 91, lá no Cidade Satélite Íris, no distrito do Campo Grande. Ainda no Campo Grande, eu vou falar agora do Ouro Verde. Olha, no Ouro Verde, fica ali no Horto Shopping, bem do lado do Terminal Ouro Verde, na rua Armando Federico Reganeschi, 61, no Jardim Cristina. E já no Campo Grande, na rua Edson Luiz Rigonato, 1343, no Jardim Santa Clara. Então você pode ali também ter esses locais para fazer as matrículas. Lembrando que o curso não é só na unidade do centro, a gente tem cursos em todas essas outras unidades também. E olha só, a pista de skate Banks do Taquaral foi reaberta no último domingo. Ela foi fechada em maio para reformas. O equipamento passou por correções estruturais e contou com o auxílio de um skatista profissional que também atua no ramo da construção civil. A Prefeitura de Campinas entregou no último dia 22 de setembro a pista de skate modalidade Banks, próxima ao portão 5 do Parque Taquaral. O local, que é super frequentado, precisou ficar fechado para os reparos por 3 meses. O equipamento recebeu concreto, resina, pintura e terá também iluminação para a prática e eventos noturnos. Essa reforma já é histórico, né? Já estava esperando muito, mais de 10 anos, que tinha um errinho de engenharia ali. E é uma nova modalidade, né? A gente tem já o street, então o Banks vem para uma modalidade que está cada vez mais crescendo. Campinas se destaca no Brasil e o Brasil se destaca no mundo com as Olimpíadas e tudo mais. Então isso daí mostra um pouco do resgate do que era o Banks antigamente e trazendo as novas gerações para poder participar e poder andar nessa nova pista. Para Marinho, que, além de atleta profissional, trabalhou diretamente na reforma, a modalidade ganha muito com o espaço entregue. A importância dessa execução dessa reforma para a cidade, ela, na verdade, ela vai agregar muito valor para o esporte, no caso da saúde também, né? Porque esporte, saúde, ligado, né? E essa modalidade, em Campinas, ela é uma modalidade que é bem carente na cidade, né? Então a gente tem 2 skate parks dessa, uma em Sousas e uma que recentemente agora, ano passado foi entregue de Sousas e agora entregue essa, né? Então a importância desse espaço é que ele veio lá de 2005, 2006, então uma geração de skatistas daquela época começou a desenvolver a técnica e aprender a andar nesse equipamento, né? A modalidade Skate Banks é recente ainda e se parece muito com o bowl, porém com paredes menores de 3 metros de altura. Ambas lembram muito uma piscina, com angulações e curvas específicas para várias manobras. Nesse domingo a gente teve também profissional, mas também muita criança para participar. Isso que é importante do esporte, né? Fazer essa mesclagem entre o novo e o pessoal já mais antigo, que tem experiência no skate. Lembrando que o pessoal da antiga sofreu muito porque o skate era considerado uma rebeldia, né, da juventude, agora já é olímpico. Então a gente tem que mostrar mais respeito por ter um esporte agora olímpico e ganhador no Brasil. A pista funcionará no mesmo horário do parque, das 6 às 9 horas da noite. Hoje a gente está aqui com a equipe da Converse, né? E são skatistas profissionais, então eles aproveitam esses momentos para eles poderem fazer as imagens deles também e tal. Então esse equipamento está atendendo desde a criança até um skatista profissional. Eu sempre gosto de citar o Matheus Melo, que é um menino que a gente ensinou ele a andar e hoje ele foi campeão mundial. Ele é um exemplo assim grande da importância de um equipamento desse na cidade. E a população de Campinas elegeu em 2007 as 7 maravilhas da cidade. A escolha foi por meio de votação em concurso realizado na internet. O
O imponente prédio cor-de-rosa da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, por exemplo, chama a atenção de quem passa por Campinas. A instituição de ensino seleciona e prepara o futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, iniciando a formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. É o Você Sabia? Você sabia que Campinas tem as 7 maravilhas da cidade? No quadro de hoje nós vamos conhecer a 6ª maravilha, a ESPESEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. O prédio em estilo colonial espanhol é um dos ícones arquitetônicos mais admiráveis da cidade. O imóvel da ESPESEX fica na Avenida Papa Pio XII, no Jardim Chapadão. A escola preparatória conta com aproximadamente 500 alunos de diversas regiões do Brasil, que ficam alojados no local em regime de internato, onde recebem, além das aulas e das instruções, fardamento, alimentação e ajuda de custo. Aqui era a Fazenda Chapadão, no século XIX, que pertenceu a Joaquim Policarpo de Aranha, o Barão de Itapura. E ela vem a se tornar, a construção começa em 1944, o engenheiro arquiteto Hernani Val Penteado. Uma curiosidade, por que ela é rosa? Porque foi utilizado barro mais escuro, óleo de baleia, sangue de animais, que proporcionou essa cor. O aluno ele participa de um processo seletivo, onde 20 mil alunos participam e apenas 500 alunos que passam. E aí eles vão estar estudando por 1 ano e depois eles vão para Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, para seguir a carreira militar. O interessante é que é possível conhecer a escola de cadetes mediante o agendamento. Tem até a biblioteca, tem o Salão Nobre, onde tem um lustre que pertenceu ao Teatro Carlos Gomes, o qual ele pesa 600 quilos de pedras preciosas. Então é uma curiosidade bem interessante. A gente lembra que esta é a 6ª maravilha da cidade. Nós temos ainda a 7ª, mas as outras você pode acessar lá na playlist que está no youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora de falar de eleições, porque dia 6 de outubro é a data para irmos às urnas para a escolha de prefeito e vereadores. E olha só, você sabia que é preciso cumprir algumas regras na hora de votar em seu candidato ou candidata no momento da votação? Por isso, preparamos uma reportagem com dicas para você não perder esse momento tão importante. Mais de 884 mil eleitores de Campinas irão às urnas eletrônicas escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador. No dia e hora da votação, é exigido a apresentação de um documento com foto e identificação pelas impressões digitais. Logo depois, a pessoa é liberada para seguir até a urna eletrônica, mas existe uma série de regras a serem seguidas. A hora da votação é um momento único para o eleitor, então é importante que ele tenha em mente que é um momento para ele votar. Então, a manifestação silenciosa da preferência do eleitor pode ser feita. De que forma? Um broche, uma manifestação discreta.
Também é possível utilizar bolsas ou óculos na hora de votar. Pessoas com deficiência e que utilizam recursos de tecnologia assistida, como aparelhos auditivos, têm o direito de levá-los até a cabine de votação. Não é necessário nenhum aviso prévio à inscrição. Todas as pessoas que precisam de algum auxílio, ainda que eletrônico, na hora da votação, elas têm direito, né, de usar esse recurso. Lembrando que a urna eletrônica, ela tem dispositivos de acessibilidade, como o braille, né, no teclado, as libras, né, a gente tem uma pessoa intérprete de libras ali que menciona, né, qual tecla que o eleitor digitou. Então, esses recursos eles estão disponíveis na urna também. Somente não é permitido levar aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, armas, alto-falantes, amplificadores de som ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Bandeiras, adesivos muito grandes não são aceitos na sessão eleitoral porque caracterizam propaganda eleitoral. Então, é importante que o eleitor lembre de usar trajes mais neutros, sem referência a nenhum candidato na hora de votar. E a gente tem que se ater realmente ao direito do eleitor de votar. Tá? Ele pode fazer a manifestação silenciosa dele, mas ele não pode fazer a propaganda eleitoral lá na sessão. E a gente lembra que para mais informações a respeito das eleições, acesse o site tre-sp.jus.br. Agora a gente vai falar sobre as notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a gente começa falando de como foi a votação dos projetos na noite desta segunda-feira. Porque, olha só, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei que inclui na Lei Municipal 14.789 de 2014, que determina atendimento prioritário no município de Campinas às pessoas que têm as chamadas deficiências ocultas ou invisíveis. A proposta, que ainda precisa ser aprovada em votação definitiva no plenário e ser sancionada pelo prefeito para ser lei municipal, também ainda vai votar por um segundo turno aqui na Câmara. E foi aprovado também em votação inicial, ou seja, primeiro turno, o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de demarcação de solo e placa, indicando locais em que são colocados os contêineres móveis de lixo domiciliar fixados em ruas, avenidas e outras vias públicas de Campinas. De acordo com a justificativa, a ausência dessa identificação dos locais faz com que os contêineres possam ser levados para outros locais de uma mesma quadra quando os motoristas, por exemplo, não encontram uma vaga de estacionamento disponível na rua e acabam empurrando a caçamba para conseguir estacionar. Também foi aprovado em primeira votação o projeto de lei que obriga que hospitais públicos e privados localizados em Campinas a possuírem equipamentos especialmente adaptados ao atendimento de pacientes com obesidade mórbida. O resultado completo está no campinas.sp.leg.br. Agora a gente vai falar do trabalho das frentes parlamentares, porque na última sexta-feira aconteceu a reunião da Frente Parlamentar das Emergências Climáticas. As queimadas estiveram no centro do debate, que contou com a participação de arpileiras, moradores da região afetadas pelo fogo, brigadistas e também de um sociólogo que trouxe a visão estrutural do problema. Confira. A região de Campinas, assim como a maior parte do estado de São Paulo e do país, tem sofrido nessa estiagem com os inúmeros focos de incêndio causados pela ação humana. A Frente Parlamentar das Emergências Climáticas da Câmara dos Vereadores esteve reunida para debater os desafios e compartilhar as experiências. As arpileiras do acampamento Marielle Vive trouxeram seu apelo em forma de arte. As arpileiras, né, o Paulo já falou que é tipo de uma denúncia, ela foi começada no Chile, né, no tempo da ditadura, e era o meio que as mulheres faziam para encontrar seus entes queridos, né, que eram levados. Elas faziam na juta com pedaços de roupas deles, né, dos entes queridos.
E aí, atrás, elas ponhavam uma cartinha falando, né? E em 2020, em Brasília, no Encontro das Mulheres, uma companheira da Rede de Saúde Mental trouxe a ideia da gente fazer a arpilheira no movimento. Aí foi onde veio a pandemia, aí começamos a arpilheira em agosto de 2020. Aí a gente fazia online, né? A nossa primeira arpilheira que nós fizemos no acampamento foi online, e a gente foi pela água, né? Porque a gente não tinha água. A gente tinha mais ou menos, mas não tinha todos os dias o caminhão de água. A importância da Frente Parlamentar enquanto espaço propositivo de soluções foi exaltada na reunião. Já manifestar a importância da frente, né? Essa frente, porque se a gente compreende, né? E os dados, a vida, o nosso cotidiano está demonstrando isso, que as mudanças climáticas estão aí e não é uma coisa passageira, infelizmente, né? Nós precisamos pensar alternativas e como lidar com essas consequências que já estamos vivendo hoje, né? Os brigadistas populares sentiram na pele a força dos incêndios e a vulnerabilidade no combate. Valinhos tinha tido 95 focos de incêndio. E assim, mas assim, mas assim, às vezes um único incêndio tem vários focos, né? Isso é catalogado, né, e registrado pelos sites, pelos satélites do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas e Estatísticas. Pesquisas espaciais. Estatística é outro, espaciais. E aí, então, um incêndio, aquele único incêndio na Serra dos Cocais, ele teve registrado 95 focos de incêndio. Porque, às vezes, tem um foco aqui, tem outro foco ali, outro foco lá, e os satélites eles registram por foco, por fonte de calor. Para o professor de Sociologia, o Estado precisa garantir os direitos à propriedade para auxiliar no combate aos incêndios criminosos. Não vai existir uma solução para a questão dos efeitos, né, da urgência climática, não vai existir solução que não passe por algum tipo de regulamentação, por algum tipo de ação do Estado. E aí a gente precisa dar um passo além, que é, sem regulamentar direitos de propriedade, sem regulamentar e sem colocar um ponto de vista que seja de benefício de um coletivo para o próprio interesse econômico, seja ele pequeno, médio ou grande. E a Câmara de Campinas realizou no último sábado a 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos das Feiras Agropecuárias, Provas Equestres, Exposições, Leilões e Rodeios. Veja como foi. A 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos foi marcada pela apresentação do documento de regulamentação do Clube dos Cavaleiros. Nós temos um documento aqui, senhores, que é o documento que pode mudar a página da nossa história, que pode mudar a vida de todo mundo que tem a sua loja de ração, sua loja veterinária, o cara que ferra, o cara que é veterinário como o Dr. Daniel, o cara que é locutor como o Pena Branca, o pessoal aqui das comitivas. Gente, comitiva de Campinas hoje, às vezes eles não tem nem lugar para fazer um evento. E o que a gente quer trazer juntamente com a prefeitura, nós não só queremos rodeio aqui. Aqui tem tudo. Aqui tem feira agropecuária, aqui tem exposição, aqui tem ecoterapia, aqui tem tudo, gente. A reunião contou com a participação de diversos representantes e apoiadores do setor, entre eles Clube dos Romeiros, Comitiva Tropa 019, o locutor Pena Branca, entre outros. Na ocasião, Edson Andrade, diretor do Clube dos Cavaleiros, fez a leitura do documento que foi apresentado ao público e será entregue aos vereadores da casa. Entre as informações descritas no documento, foram ressaltados os hábitos rurais, cuidados com os animais, cultura e economia local. Vale dizer que a cultura do rodeio é uma parte intrínseca na identidade das comunidades rurais em todo o mundo. Ela não apenas fornece entretenimento, mas também reflete valores, tradições e um profundo senso de comunidade. Importante ressaltar a cultura dos rodeios na identidade rural e como essa tradição molda a vida nas áreas urbanas também. O rodeio é uma tradição profundamente civilizada nas comunidades rurais. Suas raízes remontam aos tempos de vaqueiros e trabalhadores rurais que usavam suas habilidades de montaria
para o trabalho diário. Hoje, o rodeio mantém viva essa tradição e a celebra nas arenas. As competições de rodeio destacam valores essenciais, como coragem, determinação, respeito pelos animais e pelo trabalho árduo do campo. Os competidores mostram esses valores em cada montaria, refletindo os hábitos rurais de superar desafios com bravura. Os rodeios não são apenas eventos culturais. Eles também têm um impacto significativo na economia rural e também das cidades. Atraem visitantes, estimulam o turismo local e geram receita a pequenos e grandes negócios, como hotéis, restaurantes e lojas de produtos rurais. E também geram arrecadação para os municípios, arrecadação essa que pode ser revertida, inclusive, no cuidado com os animais do município. E hoje os times de Campinas jogam pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. Olha, o Guarani vai ao Germano Kruger em Ponta Grossa e enfrenta o Operário do Paraná, que não faz um bom segundo turno. Em 8 jogos, a equipe conquistou 7 pontos. Já o Guarani é lanterna da Série B há 19 rodadas. O Bugre tenta embalar sua segunda vitória seguida. O jogo é às 7 horas da noite. E agora a gente vai falar também da Ponte Preta, mas a Ponte Preta recebe aqui, olha só. A gente tem em Campinas a Ponte Preta a partir de 9h30 da noite, que recebe o América de Minas Gerais com 32 pontos a 4 de distância da zona de rebaixamento. A Macaca busca conquistar 2 vitórias consecutivas na competição. O América Mineiro tenta engrenar de vez na briga pelo acesso. O Coelho, atualmente com 41 pontos, oscilou e saiu da zona de acesso. O time vem de vitória por 2-0 contra o Paysandu. O jogo é no Moisés Lucarelli. E tem mais esporte, hein? Porque Campinas está recebendo um evento especial. Olha, de hoje até sábado, grandes nomes do circuito mundial de beach tênis estão no CT Lucas Souza. Olha só, lá no Clube Cultura, indo ali para o distrito de Souzas, para a disputa do Macai Beach Tennis Experience primeiro. A competição acontece até sábado da categoria BT200, com premiação total de cerca de $15 mil, com mais de 200 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis. Em paralelo ao torneio profissional, entre os dias 27 e 29 de setembro, acontece a disputa dos amadores, na 16ª etapa do circuito beach tênis nas categorias A, B, C e D em dupla masculina, dupla feminina, dupla mista, além dos veteranos e juvenis. Ao todo serão 15 quadras para as disputas de todas as categorias. E mais informações no site que aparece aí no seu vídeo. Eu vou ler aqui, ó, letsplay.me/circuito beach tênis. Lá tem todas as disputas, horários e tudo mais, as regras para você entrar lá. A gente vai falar aqui de finanças, porque hoje é dia de Na Ponta do Lápis, gente, mas tem muita coisa que parece meio difícil para nós. Por isso, o Na Ponta do Lápis de hoje vai falar sobre, olha, planejamento sobre fundos imobiliários. Você sabe o que é? Uma planejadora financeira explica. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje é como investir com os fundos imobiliários. Então por isso eu estou aqui com a Rosiele Pegado, planejadora financeira e também presidente da Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores Financeiros, que vai nos explicar melhor tudo sobre o que são os fundos financeiros e quem pode investir nesse tipo de aplicação. Rosiele, primeiro de tudo, para o pessoal que está em casa, o que são os fundos imobiliários? Olá, é um prazer estar aqui novamente. E é sempre bom, quando nós falamos de fundos imobiliários, a gente falar daquela paixão do brasileiro. Eu acredito da população mundial, que é o imóvel. Né? Então, os fundos imobiliários, eles são um investimento que você faz
em imóveis, mas diferente do imóvel físico, porque aqui você tem as cotas do imóvel, né? Você não tem o imóvel propriamente dito, você é como se fosse um sócio daquele produto, porque várias pessoas vão poder investir nesse fundo imobiliário junto com você. E os fundos imobiliários investem em empreendimentos como o quê? Existem vários fundos imobiliários de vários tipos, né? De comerciais, residenciais, de indústria, de logística. Então, cada fundo ele tem uma característica que você deve analisar, né? Que a gente chama de lâmina. Sempre tem a lâmina, que é o documento ali que você lê do que é baseado aquele fundo. Muitas vezes eles se misturam, às vezes eles são comerciais junto com logística, né? Então você sempre deve, que a gente chama de híbrido, você sempre deve avaliar qual o tipo daquele fundo, né? Se é de tijolo, se é de papel, para você fazer um investimento sabendo, né, escolher o produto certo para você. Só para o pessoal que está em casa, qual que é a diferença do tijolo para o do papel? O tijolo, você vai investir em shoppings, em galpões, essas coisas. Já de papel, são créditos, né, de CRI e CRAS, que aí já estão muito relacionados com os bancos, né? Então, você investe ali no produto, né, físico, só que você não tem, você tem só a cota, e no outro, você já investe mais nesse outro perfil que faz parte da renda fixa, esse outro perfil. Mas eles são créditos também. E ao investir em um fundo imobiliário, a pessoa passa a ter direito a uma parcela dos lucros gerados, é isso? Sim, quando você investe, vamos entender a lógica aqui do investimento. Quando você investe em um fundo imobiliário, você compra uma cota, uma parte ali daquele prédio, daquele produto, né? Como se fosse uma pizza. E aí você fatia, então você tem direito a uma fatia. E outras pessoas terão direito às outras fatias. Quando nós estamos falando de um shopping ou de uma sala comercial, essa sala está alugada. E quando o inquilino paga o aluguel, você vai receber em forma de dividendos, que é tipo a participação do lucro, você vai receber como dividendos esse valor. E também, quando a cota aumenta ali, você também, então você tem dois tipos de valorizações, né? Que uma é os dividendos e a outra é a valorização da cota. Então, na verdade, você tem dois tipos de ganhos. Com a valorização da cota, por exemplo, você comprou uma cota R$10 e ela foi para R$11. Então, você teve R$1 aí de valorização. E essa cota de R$10, ela vai pagar de dividendos quando os cotistas lá pagarem o aluguel, os inquilinos, você vai pagar ali 80 centavos, vamos falar aqui. E aí, então, você tem uma cota de R$10, ela valorizou R$1, então agora ela vale R$11 e você vai receber de dividendos 80 centavos. E esses dividendos você tem que reinvestir nessa cota, né? É claro que nesse momento com 80 centavos você não vai conseguir comprar uma outra cota. E aí você ou espera receber mais dividendos ou complementa para comprar uma nova cota. Mas de forma resumida, essas são as duas formas de valorização da cota. E, Rose, existem diversos tipos de fundos imobiliários, né? Por exemplo, a gente tem o fundo imobiliário de renda, o fundo imobiliário de crescimento, de desenvolvimento. Qual que é a diferença de um tipo para outro? Na verdade, são setores que você está investindo e produtos, né? É como, vamos falar assim, você está escolhendo ali naquela cesta de produtos em que área você quer investir o seu dinheiro, né? Então, quando a gente tem uma empresa em expansão, nós estamos investindo em crescimento, ela está crescendo, né? Eles já estão estabelecidos no mercado, então tem fundos de 12 anos. Então, aí você já vai ter uma renda muito garantida, porque ele já está consolidado no mercado. E desenvolvimento é naquela área ali que muitas vezes você vai investir para ela crescer. Não tem quando... Isso acontecia quando a gente era criança, né? E eu acho que acontece até hoje.
nossos pais compravam um terreno num lugar que não tinha nada, diziam, não, vai valorizar, vai crescer. É que o desenvolvimento vai chegar ali naquela área. Então, esses são os setores que existem, né, no mercado, e aí você pode olhar qual a área você se identifica para investir. E Rose, quem que pode investir nos fundos imobiliários? Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Será que eu posso investir? Será que você pode investir? Todas as pessoas podem investir em qualquer produto financeiro, desde que elas conheçam o seu perfil de investidor. Esse perfil de investidor, ele vai mostrar para você qual a sua capacidade de correr um risco. Porque o que a gente tem que entender é que os fundos imobiliários, eles fazem parte da renda variável e eles são avaliados ali, né, são cotados ali na Bolsa de Valores. Então, quando tem uma oscilação ou qualquer mudança política ou econômica, essas cotas elas vão variar. Eu dei o exemplo de a cota ir de 10 para 11, mas a cota pode cair de 10 para 9. Por quê? Porque você está na renda variável. Então, dito isso, qualquer pessoa pode investir, mas é indicado investir em renda variável aquela pessoa que ela tem, primeiro, que ela tem um planejamento financeiro, segundo, que ela tem uma reserva de oportunidade, né? Ela vai entrar na renda variável, mas ela tem uma parte já reservada na renda fixa, e terceiro, que ela tem entendimento do que é o produto e o grau de risco e que ela está exposta a esse risco, né? Porque você está na renda variável. Então, qualquer pessoa pode investir? Pode, desde que ela conheça todos esses pontos antes de investir, porque muitas vezes o que acontece muito é que as pessoas olham só a rentabilidade, vou receber dividendos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí quando elas colocam o dinheiro lá e vê a cota oscilando, aí elas querem sacar o dinheiro, aí ficam nervosas. Então esse tipo de investimento, ele tem que ser feito de forma cautelosa, avaliando e ao longo prazo. Então qualquer pessoa pode investir, também, mas pensando que a renda variável ela é para o longo prazo. Não é para você investir hoje e daqui a 15 dias você querer sacar. Esse não é um investimento para pessoas que querem fazer reserva de emergência. E como investir nos fundos imobiliários, né? Para começar, o que é preciso? Qual que é o primeiro passo? Para você começar, né, você vai ter que ter uma conta de investimento em uma corretora ou até mesmo no seu banco. Mas a conta tem que ser de investimento, não vai ser na conta corrente. E a partir daí, o que você vai fazer? Você tem que fazer a transferência do dinheiro da sua conta corrente para a conta de investimentos, né? E aí, é sempre, eu gosto muito de enfatizar isso, não existe um atravessador nesse momento. Então, você, pessoa, CPF, vai transferir da sua conta corrente para a conta de investimento. Não pode ter um atravessador. Não, coloca aqui na minha conta que eu vou aplicar para você. Isso não existe no mercado financeiro. Então, esse é o primeiro cuidado. Você abre a sua conta, faz o teste de perfil, lá vai dizer para você qual é o perfil que você caiu, se é conservador, moderado ou agressivo. E também vão aparecer os produtos que estão de acordo com o seu perfil. Para você investir em renda variável, provavelmente você tem que cair entre o moderado e o agressivo. Se você cair no conservador, não vai aparecer produtos de renda variáveis para você investir, tá? Então, aí você abriu sua conta, fez o teste e aí você vai ter que entrar no home broker para conseguir aplicar na renda variável. E eu posso investir com qualquer valor? Tem uns produtos que a gente chama de base 10, né? Então, tem uns FIIs que custam R$10. Então, a partir de R$10, às vezes até menos, porque às vezes a cota cai e você consegue investir. Mas a gente costuma chamar esse de base 10. Então, com R$10, você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e começar a investir e entendendo. E eu até recomendo, sabe? Se você está começando, olha, Rose, eu já tenho um valor na renda fixa, mas eu estou querendo ir para renda variável, quero receber dividendos, o que eu devo fazer? Eu recomendo que você comece com pouco. Por mais que você tenha R$5.000, R$500, R$100, R$100... Só para conhecer como que é. Não aplique tudo.
compre 1, 2 cotas ali para você conhecer, ver como o mercado funciona, olhar ali, ver se você está seguro e aí aos poucos você vai aplicando o restante do dinheiro. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente começa a investir, a gente tem que fazer isso mensalmente, não é um único aporte. Então, você não tem que ter pressa para querer entrar de cabeça no mercado de renda variável. Vá conhecendo, vá avaliando a sua tolerância ao risco, que assim você vai ter um caminho muito mais bem sucedido no mercado de renda variável do que a maioria das pessoas. E Rose, para a gente finalizar aqui, quais são as vantagens então em investir nos fundos imobiliários? Tem benefícios fiscais, liquidez, renda passiva, acessibilidade? O primeiro, né, é que o fundo imobiliário ele é isento do imposto de renda. Então, você tem a sua valorização da cota lá e você não paga nada ao sacar o dinheiro. Esse já é um ponto. O segundo, lembra do terreno, da casa que eu mencionei lá? Então, quando você tem um fundo imobiliário, você vende e você tem o acesso rápido ao dinheiro. Porque uma vez que você colocou no mercado a venda, você consegue liquidar. Muito diferente se fosse um apartamento, uma casa, um terreno. Você não consegue vender de um dia para a noite isso. Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que você consegue comprar uma cota com R$10. Hoje em dia, você não consegue comprar um terreno com menos de R$100 mil, né? Eu estou falando só do terreno, não tem nada lá. Então, você para comprar um imóvel, um terreno, você precisa de um valor muito maior, sem contar da burocracia, né? Porque você precisa documentar. Então, essa é uma das vantagens. E qual foi a outra que você falou? A renda passiva. A renda passiva, lembra dos dividendos que eu mencionei lá, que você vai receber? Então, quanto mais cotas você vai comprando, quanto mais você vai investindo, maior vai ficando esses dividendos, né? Então, chega um ponto que esses dividendos, eles, no número de cotas que você adquiriu ao longo do tempo, fica num valor significativo que muitas vezes cobre os seus gastos. É por isso que a gente fala renda passiva. Durante os anos você vai comprando essas cotas e lá na frente o valor total desses dividendos, eles cobrem todos os seus gastos. Então isso é uma vantagem incrível, principalmente se a gente considerar que cada vez está mais difícil a gente se aposentar por conta, né, do nosso cenário econômico e também por conta do baixo índice de natalidade. Então nós temos menos crianças nascendo e isso vai indicar que no futuro teremos menos trabalhadores para sustentar um grande número de aposentados. Então, se a gente analisar isso, os fundos imobiliários vão fazer uma grande diferença na carteira daquele investidor que lá atrás, né, ou que hoje começou a investir pensando no futuro. Rose, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo, né, para começar a investir nos fundos imobiliários. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E se você quer saber mais sobre educação financeira e investimentos, me siga nas redes sociais, Rosiele Pegado. Lá você vai ter dicas diárias de como cuidar bem do seu dinheiro. Pessoal, também falando nas redes sociais, segue a TV Câmara no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas e também para acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. E toda semana o Câmara Notícia traz aqui um serviço de utilidade pública para a causa animal, mostrando cães e gatos que estão disponíveis para adoção no Departamento de Bem-Estar Animal e também com os protetores independentes e as organizações de proteção animal. Veja os que estão à espera de um lar nesta semana.
Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Os protetores independentes têm vários animais esperando por um lar. Imagina um serzinho lindo, é o Fred. Olha a pose dele, que estilo. Parece até um galã. Ele é de porte médio, já está castrado, vacinado e é extremamente dócil. Esse doguinho está prontinho para adoção responsável. Se você se interessou, é só entrar em contato com o protetor pelo WhatsApp. E você, já pensou em adotar 2 gatinhas lindas, mansas, carinhosas e brincalhonas? Elas têm 2 anos e já estão castradas. Quer conhecê-las? É só entrar em contato com o número que está na tela. Essa doguinha toda branca é a Meg. Ela tem 5 meses de puro amor e é muito brincalhona. Também já está vacinada e vermifugada. Agora ela só precisa de um lar cheio de carinho. Para adotá-la, entre em contato com a protetora pelo WhatsApp. Agora prepare-se para muita fofura. Essas 3 filhotinhas de apenas 40 dias já estão prontas para adoção. Elas são de porte pequeno a médio, estão vermifugadas e bem espertinhas. Inclusive, já começaram a comer ração. Se interessou por essas bebês? Então entre em contato com a protetora independente. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. Esse é o Heitor, um cão adulto bem dócil que foi resgatado pelo SAMU Animal. No DPBEA, ele passou por tratamento e já está vacinado, microchipado e castrado. Esse doguinho está pronto para uma adoção responsável. O Krenak, esse gatão de olhos verdes, ainda está um pouco arisco por conta de toda a situação vivida nas ruas. Ele também foi resgatado pelo SAMU Animal e passou por tratamento no DPBEA. Já está vermifugado, castrado e vacinado, 100% saudável para ganhar uma família. A gente encerra esse quadro com um verdadeiro deus grego, o Zeus. Ele é um cão bem dócil, que passou por tratamento no DPBEA e agora está super saudável. Está vermifugado, castrado e vacinado. Que tal ter esse almigão na sua casa? Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Olha, a gente vai falar da previsão do tempo, mas não muda muita coisa em relação a hoje não, porque olha só, o tempo continua seco e com baixa umidade relativa do ar. Inclusive nós já recebemos aqui, olha, da prefeitura, que nós estávamos ao meio-dia já com 29,6% de umidade relativa do ar, que é abaixo dos 30% que são o limite mínimo para aí a gente ter uma certa comodidade. E a gente recebeu também agora, olha, também uma outra aí medição que você que está na rua deve já estar, inclusive, sentindo. Nós temos lá 35,1 graus lá na estação do Instituto Agronômico de Campinas ao meio-dia e 40. E com isso, olha, sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade só à noite e não chove. A temperatura nesta quarta-feira fica entre a mínima de 21 e a máxima de 37 graus. Portanto, se proteja, se hidrate, cuidado com o sol, evite inclusive atividade física antes das 4 horas da tarde, é uma das medidas aí que são, essas medidas são recomendadas por médicos e especialistas. E com isso, o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Continue com a nossa programação.